E aí, gente, bom dia, tudo bom? Vamos continuar aqui. Eu vou fazer só um comentário sobre a camada de ozônio, tá? Então vai ser página 43 e página 44 hoje, certo? Para quem tem um livro novo, para quem não tem, acompanha aqui comigo, vai dar tudo certo. Bem, a gente começou, na verdade, a perceber a destruição da camada de ozônio quando surgiram um grupo de gases, né, que a gente chama de clorofluorcarbonetos ou clorofluorcarbonos, tá? Mas geralmente a gente chama pela sigla que é CFC, tá? Quais são as vantagens da criação desses gases, né? Primeiramente, eles não eram inflamáveis, ou seja, não pegavam fogo. Não eram tóxicos, faziam mal, né? Você podia respirar tranquilamente. Não eram corrosivos. Então eles passaram a ser usados em frascos de inseticidas, desodorantes e outros produtos que tinham formato de sprays ou aerossóis, certo? Então, até aqui só vantagens, tá? Você tem também um uso desses gases em aparelho de ar-condicionado, geladeira, produção de espuma, né? Entre outras aplicações. Então vejam que era um gás que servia para muita coisa e não apresentava quase nenhum problema. Tá? Por isso que ele era tão vantajoso assim. Só que alguns anos após, né, com pesquisas científicas e tal, se começou a perceber uma série de problemas decorrentes do uso desses gases clorofluorcarbonos, tá? Aí você tem esses três cientistas aqui, o Molina, o Holland e o Crutzen, que descobriram que os gases CFCs, principalmente ele, tá? Estavam destruindo a camada de ozônio, tá? Então começou a perceber que não era uma coisa tão vantajosa assim. Na estratosfera, né, vocês estudaram isso ano passado, você tem a camada de ozônio, tá? Quando esses gases chegam na camada de ozônio e eles entram em contato com os raios ultravioletas do Sol, eles vão acelerar a transformação do ozônio em oxigênio. Por quê? O ozônio, né, na química a gente chama o ozônio de O3, certo? O3 é o ozônio. O ozônio, no caso, ele tem 3 átomos de oxigênio ligados a ele, certo? Com a ação dos raios do Sol, né? Você tem aqui os raios do Sol, incidindo pelo ozônio, ele vai se transformar no seguinte: você vai ter agora a existência de O2 e O puro, tá? Então ele vai dividir esse átomo essa molécula de ozônio em oxigênio, que a gente chama de oxigênio molecular, tá? Que é o O2, que é o oxigênio que a gente respira, e o oxigênio natural, que é só o O, certo? Ele vai dividir o ozônio, ele vai destruir. Então, com essa destruição, a camada de ozônio vai se desmanchando, é o que a gente chama de buracos na camada de ozônio, tá? Na verdade não são buracos, são regiões onde ela vai ficando menos espessa. Por exemplo, você tem aqui a camada de ozônio, né? E você tem uma camada de ozônio assim, ó. Deixa eu fazer um negócio mais espesso aqui, pronto. Pronto, tem a camada de ozônio mais ou menos assim, ó. Espessa, tá? Uma camada de ozônio bem grossa, tá vendo? Ops, o que eu fiz aqui?
camada de ozônio bem grossa. O que vai acontecer? Os clorofluorcarbonetos vão fazer o seguinte, com essa camada eles vão chegar aqui e vão afinando algumas regiões dessa camada, vão ficando mais finas, ó. Então, na verdade, não são bem buracos, né? São regiões onde ela vai ficar menos espessa. Ou seja, a concentração de ozônio vai diminuir e a concentração de oxigênio vai aumentar, tá? Então, como é que isso prejudica os seres humanos? Você vai aumentar a temperatura do planeta, basicamente isso, certo? Então, você tem um número maior de incidência de raios ultravioletas na superfície da Terra, e na próxima aula a gente vai ver efeito estufa e vai entender como é isso, tá? Aí você vai ter uma intensificação do número de casos de câncer de pele, de catarata, que são problemas causados pela presença dos raios ultravioletas na superfície, na nossa atmosfera, tá? Percebam aqui então que a região mais afetada pela diminuição da camada de ozônio são os polos, tá? Você vai ter a Antártida e aqui uma concentração um pouco maior de gases. Então se perceba que os gases vão diretamente para os polos quando eles saem daqui, tá? Então os cientistas, observando isso, traçaram um plano de recuperação da camada de ozônio, certo? Então você vai ter algumas reuniões internacionais estratégias de substituição desses gases por outros gases que não fossem nocivos. Então foi assinado o Protocolo de Montreal, é justamente um estabelecimento dessas metas para eliminar essas substâncias destruidoras do ozônio, da camada de ozônio, tá? Então você tem outras pesquisas, que foram direcionadas para a elaboração de novas substâncias para substituir os CFCs, tá? Então você tem políticas para incentivar a substituição, né? Treinamento profissional para coletar esses gases, para esses gases não vazarem para a atmosfera, etc. Então perceba que desde que o protocolo de Montreal entrou em vigor, as emissões diminuíram e a camada de ozônio está se recuperando, ou seja, ela pode também se recuperar. Uma vez destruída, ela pode se recuperar, porque, como a gente viu aqui, houve a separação, né? Virou o O2 e o O puro, mas com o passar do tempo esse O puro e esse O2 podem se juntar novamente e formarem O3. Então, se você diminuir a emissão de CFCs, você vai ter aí uma possibilidade de aumentar a produção de ozônio e essa camada se restaurar, certo? Então, logicamente que o desenvolvimento dessa tecnologia, como o CF6, é muito atraente, ou seja, todo mundo vai querer usar, porque parece que é muito benéfico, né? Poxa, um gás que não fazia mal até então, não sabia o mal que ele fazia, que servia para tanta coisa, né? Então, essa relação nossa com a natureza, com o ambiente é muito complicado por conta disso também, tá? Então, gente, alguns substitutos, né, desses gases ainda agridem, mas agridem em menor grau a camada de ozônio, então colaboram para intensificar o efeito estufa, que a gente vai entender o que é na próxima aula. Quando você vai consertar um ar-condicionado, uma geladeira que seja, que utilize esses gases, a certificação tem que ser o quê? Que a empresa recolhe o gás e não libera esse gás para o ambiente, porque pode acontecer isso. Você retira esse gás, se você liberar para o ambiente, ele vai atingir a camada de ozônio e vai provocar a sua destruição, tá? Então aqui a gente tem o descarte, por exemplo,
de geladeiras antigas, né? Tem que ser feito com responsabilidade para que não se fure o reservatório desse gás e ele não invada a atmosfera, certo? Então, gente, por hoje foi isso, tá? A aula que vem a gente vai trabalhar um pouco o efeito estufa. Eu não vou falar sobre o efeito estufa hoje, porque senão vai ficar muito longo, tá? O vídeo. Pode ser que eu mande uma aula essa semana ainda sobre o efeito estufa. E é isso aí. Obrigado e até a próxima.